Saúde os amados irmãos da gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Com grande prazer estamos aqui novamente, trazendo mais uma mensagem a todos os amados, todos que nos ouvem, que nos acompanham, pedindo sempre que possa se inscrever ao nosso canal, que possa também dar o seu like, dar também uma resposta, a esse trabalho, fazendo um comentário, e se edificar o seu coração, que eu acredito que sim, é uma mensagem vinda do coração de Deus, você possa mandar para os seus contatos, amém? É muito importante a gente ter apoio dos amigos e edificar as almas também. Eu quero desejar a vocês uma semana de muita bênção, paz, tranquilidade, uma semana que o Senhor reine em sua vida e que você seja mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor, que nos tem amparado, livrado e guardado em todas as circunstâncias. Que Deus possa visitar cada um de vocês com saúde, paz e alegria. Que Deus possa abrir portas onde não tem e fechar as portas que já deveriam estar fechadas. Muitas vezes, amados irmãos, nós não só precisamos de portas abertas, algumas também é necessário ser fechada pelo Senhor. Que Deus venha abençoá-los, que a saúde de vocês resplandeça, que a unção e a graça de Deus se faça sobre cada um de vocês. Hoje quero falar sobre Jesus tira o medo e dá a paz. Não há nada mais maravilhoso, mais tranquilizador do que a paz. Mas a paz que vem do alto, a paz que vem de Cristo. Gostaria que vocês ouvissem esse versículo que está em Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, amados, quem nos justifica é Deus e é Ele também que nos concede a paz, que transcende todo entendimento. Nesse versículo maravilhoso de Romanos 5, versículo 1, a palavra-chave deste texto é a palavra paz. Depois, naturalmente, de tudo de bom que Jesus Cristo nos concede, não é? Ele nos concede através da fé, Ele também nos concede a paz. Não tem como viver uma vida realmente de qualidade sem paz. E a paz que transcende todo e qualquer entendimento, só Jesus pode dar. Então, o apóstolo Paulo está dizendo neste versículo que quando você vai a Jesus, quando você se entrega a Jesus, a primeira coisa que Jesus te dá é a paz. Isso é muito interessante, não é? Infelizmente, os seres humanos, ele primeiro bate a cabeça, procura em todos os lugares e até que cansado, quase sem nenhuma força, vai a Cristo. Felizmente que ainda vai, não é mesmo? Porque realmente só o Senhor pode mudar circunstâncias de forma radical, profunda e permanente. Então, a primeira coisa é que quando vamos a Jesus, aceitamos verdadeiramente Jesus, há em nós uma conversão, uma mudança de rota, não é? Andávamos em caminhos que não agradavam a Deus, não é? Que não era nem sequer glorioso nós fazermos menção sobre eles, mas quando nos passamos para Jesus, Ele faz a obra perfeita, nos dando a paz. Então, devido a isso, amados, se você está doente, você vai para Jesus, não é primeiramente Ele te curar, Ele te dá a paz. Se você está desempregado e vai para Jesus, Ele não vai botar alguns
R$ 1.000 nas suas contas para você pagar dívida. Primeiro ele te dá a paz. Se você está com problema na família, seja no relacionamento, né, do seu casamento, seja com filhos, na droga, perdido, a primeira coisa, estando em Cristo, ele te dá a paz. Por que que Jesus nos dá a primeira paz e não nos dá, digamos que, se você está endividado, porque primeira coisa ele não te dá um emprego? Se você está doente, por que que primeira coisa que ele não te dá é a saúde? Né? Se você está com um filho na droga, uma filha desorientada, te dando trabalho, por que que ele não dá caráter para essas criaturas, mas ele dá a você a paz? Porque, amados, nós somos uma raça de pessoas, né, caídas, a qual nós, através da nossa descendência de Adão, não é, herdamos também o pecado. Mas graças a Deus, pelo grande amor que ele teve por cada um de nós, ele deu o seu filho unigênito, para vir aqui, pagar um preço, e preço de sangue, não é? Para realmente nos resgatar, nos redimir e nos salvar. Então, nós temos que sair desta condição de filhos de Adão para sermos filhos de Deus através de Jesus. Então, quando o homem caiu, Adão caiu, ele tinha dentro dele todas as sementes, que somos nós. E então ele caiu e o pecado entrou na humanidade através da semente contaminada de Adão, e todos nós temos o pecado original em nós. Mas nós viemos da mão de Deus como criatura e devemos voltar para a mão dele como filhos, filhas de Deus, amados, queridos, no qual ele quer realmente ser engrandecido na nossa vida e a nossa vida glorificar o seu santo nome. Então, a raça humana, através de Adão, quando caiu, a primeira coisa que Satanás, ladrão, fez foi roubar-nos a paz. Não temos paz porque Satanás roubou a paz. Tudo bem? Não sei se você sabia, mas que em Gênesis, Adão e Eva, no Éden, eles não tinham medo. Eles não tinham medo. O que é um medo? Falta de paz. Não é? Falta de confiança em Deus, não é? Mas antes que eles caíssem, eles não tinham medo, eles não tinham insegurança, eles eram pessoas produtivas, eles eram almas puras, né? Mas o inimigo das nossas almas, não é? Veio contaminá-los, e nós, através da semente, não é, que estava nele, também viemos com o pecado original. Mas, aleluia, esse Deus é lindo. Ele não queria se apartar de nós, ele não queria que nós vivêssemos longe dele, ele queria nos resgatar. Mas, para que houvesse um resgate verdadeiramente justo, um resgate verdadeiramente perfeito, era necessário um sacrifício de sangue, um sangue sem pecado, não de um animal, mas um sacrifício do Filho de Deus, que antes da fundação do mundo estava escalado, estava preparado para vir fazer tão grande sacrifício. Jesus, caminhando sobre essa terra, ele teve um ministério de 3 anos. Nesses 3 anos, ele deixou o seu evangelho. Ele mostrou o seu poder como Filho de Deus. Ele curou, libertou, ressuscitou, multiplicou os pães, não é? E trouxe a paz àqueles todos que vinham até ele, né? Então, veja bem, Satanás nos roubou a paz, mas Jesus, o príncipe da paz, não é? Nos trouxe a paz. O importante da conversão de uma pessoa não é simplesmente mudar de religião. Eu era católica, agora eu sou um crente em Jesus Cristo. Não importa a denominação, né? Eu sou um crente em Jesus Cristo. Não, o importante não é a denominação, o importante é ser
crente verdadeiramente, que confia, crê e confessa a palavra de Deus, não é? Porque muitas vezes as pessoas se confundem quando são convidadas a ouvir uma pregação, convidada a ir a um ponto onde se prega um Deus que salva, liberta, transforma, e escreve o nome do homem e da mulher no livro da vida e dá para ele o passaporte para quando soar a trombeta, nós todos, quando recolhidos por Deus, possamos estar perante o trono da graça, o trono da graça, o trono branco, não para ser julgado, mas para ser galardoado, para receber galardão de Deus pela nossa vida, que testemunhou e que verdadeiramente perseverou em Cristo Jesus. Então, amados, nós vemos que o nosso problema, quando estamos fora de Deus, não é em si o problema alegado, mas é a falta de paz. Não, o meu problema é as dívidas. Se eu tivesse 10 mil reais, eu pagaria minhas dívidas. Não, amado, não é as dívidas, é a falta de paz que essas dívidas, não é, trouxe para você. Não, olha, o meu problema não é falta de dinheiro, eu tenho uma boa colocação, eu tenho um bom emprego, não é? Eu tenho uma boa receita, meu problema é familiar. Minha família tem me trazido bastante tristeza. Bom, o seu problema não é a sua família, o seu problema é a sua falta de paz. Eu teria muita alegria se eu tivesse saúde, mas eu fui acometida de uma enfermidade tão séria e isso realmente tem me entristecido muito. Não é a doença que está te entristecendo, é a tua falta de paz. Quando você vai a Jesus, aleluias, glória a Deus, a primeira coisa que Ele vai te fazer não é te dar dinheiro na sua conta para você pagar a sua dívida, não é realmente normalizar toda a sua família para que você tenha alegria, não é curar instantaneamente a sua saúde para que você não entristeça. A primeira coisa que Jesus vai fazer em você que crê no poder operante dele, do seu Espírito, é te dar a paz. A paz, o que você não conseguia fazer antes, sem paz, com paz você vai conseguir. Quando você for a uma entrevista de trabalho, de emprego, com paz, com segurança, que o Senhor está contigo, que o Senhor está indo na frente, que Ele vai abrir aquela porta para você, você vai se desempenhar muito bem. Quando a família estiver realmente num reboliço muito grande, os filhos dando trabalho, na droga, na promiscuidade, nas companhias erradas, com a paz, você vai ter paciência de conversar com esses jovens e esclarecer a eles que tudo tem consequência e que eles devem sair deste caminho e procurar se aproximar mais do Senhor, porque só o Senhor pode libertá-los dos vícios, dos maus costumes e eles serem verdadeiramente cidadão do céu, não só dessa terra, para que eles sejam felizes, eles vão te dar ouvido. Porque enquanto você não tiver paz e você gritar, você blasfemar, você se lamentar, pior a situação fica. Da mesma forma, um relacionamento. Você tem um relacionamento com a sua esposa, ou você tem um relacionamento com o seu esposo, não é? Mas ele ou ela está tendo uma atitude que você não está esperando aquilo, né? Você se casou e não achava que essas reações viriam, né, no decorrer do tempo, até em pouco tempo. Você deve, com paz, chamar a pessoa, não é, numa oportunidade, não é? Com tranquilidade dizer, isso não é digno, não é?
de você esse comportamento, esse linguajar, esse pouco caso. Isso não é digno, não é? Nós nos casamos, nós fizemos um compromisso perante Deus para vivermos bem. Eu quero viver bem com você. Falando com paz, a pessoa até no momento ela pode querer revidar, mas você mantenha-se na paz que transcende todo o entendimento de Deus e ela vai se acalmando e vai te ouvir. E você dizer, isso não é qualidade de vida, não é? Para que estamos nos desgastando assim? Porque a verdade dos fatos, amados irmãos, é que tanto casamentos frustrados, como filhos que dão trabalho, como crise, né, no próprio país, na própria política, na qual nos dá tanta insegurança, não é propriamente isso que nos tira do eixo, mas é a falta de paz, a falta de esperança, a falta de confiança de que Deus vai agir. Então, isso que eu te digo, você quando se levanta e diz, olha, eu não estou conseguindo ter uma qualidade de vida no ritmo que estou vivendo, querendo resolver tudo pela força do meu braço, pelo grito, pela até mesmo chantagem emocional, nada disso adianta. Isso só afasta mais as pessoas. Resolva os seus problemas com a paz que transcende todo entendimento, que só pode vir de Cristo, amém? Então, amados, você saiba que quando você está sem paz, é porque você está afastado de Deus. Não, eu sou um crente, eu sou um pastor, eu sou um missionário. Esses títulos, amados, esse rótulo, não é? É uma questão apenas de distinção para nem toda a humanidade, para aqueles que realmente, não é, respeitam, não é, essas instituições como a igreja, não é? Então diz, fulano é um pastor, é um missionário, né? Um evangelista. Muito bem, tudo bem. Mas e a tua paz como está? Está em dia? Muitas vezes nós estamos fazendo a obra de Deus e sem paz, sem paciência, não é? Uma pessoa se aproxima para conversar conosco e a gente explosivamente, não é? Responde de uma forma tão áspera, não é? Mas por que aquilo transbordou? Foi sem querer. Não foi. É porque está cheio de insatisfação no seu coração. O seu coração está cheio de medo. Seu coração está faltando a paz, a qual transbordará em todas e quaisquer circunstâncias. Não quer dizer que porque somos pessoas de Deus, né, as pessoas vão vir sobre nós de formas irreverente, mal educada, agressiva, e que nós não vamos realmente ressentir, que não vamos reparar, não vamos realmente estranhar, não é? Mas olha, amado, cada um oferece o que tem. E você que é de Deus, que está se tornando de Deus, você vai responder com paz. Ser uma pessoa pacífica, uma pessoa que em todas as circunstâncias vai buscar no Senhor o equilíbrio, vai buscar no Senhor a paciência, vai buscar no Senhor, aleluia, o apoio necessário para cada situação. Amados, nós vemos que a falta de paz nos deixa cego. Nós não vemos a solução do que passamos por falta de paz. Nós vemos bem um exemplo maravilhoso em Gênesis, capítulo 21, versículo de 8 a 21, o qual não vou ler para vocês, mas eu digo, leia Gênesis, capítulo 21, versículo de
de 8 a 21, que fala de Agar. Agar, ela é a mãe de Ismael. Ismael era filho de Abraão e ela estava no deserto. Ela foi expulsa ali daquela comunidade aonde Abraão e Sara viviam. Bom, a Agar, ela realmente, por atitudes, olhares e mesmo falta de sabedoria, ela realmente deixou Sara bastante nervosa, talvez até mesmo insegura, e falou para Abraão: olha, essa serva chamada Agar está verdadeiramente me afrontando, afrontando também o meu filho, e eu não quero mais ela aqui. Abraão se entristeceu muito. Afinal de contas, aleluias, Agar tinha um filho com ele e foi tido esse filho com autorização da própria Sara, que achava que não poderia ter filhos, não é? A precipitação, o que acontece. Então, Abraão, recebendo os conselhos de Deus, despediu Sara para o deserto. O Senhor disse: ouve, Sara, a descendência que será como estrelas dos céus, grãos de areia da terra, as tribos de Israel virá do filho de Sara. E farei também de Ismael, não é, o filho de Agar, uma grande nação. Com pesar no coração, ele despede Agar. Agar sai juntamente com seu filho, um adolescente, um pouco de água, num odre de água, ou talvez dois, e caminhando naquele deserto tão quente, a água acaba. Que desespero, que tristeza. Ela pensando: estou perdida, vou morrer no deserto. E o pior de tudo isso, vou assistir à morte do meu filho agonizante sem água. O que vou fazer? Ela deixa o rapaz em uma certa distância. Talvez tenha encontrado uma rocha, talvez tenha encontrado uma palmeira, não sei. E ela vai para o outro extremo, chorando, pensando: estou perdida, o que vou fazer? Mas do alto céu ressoa uma voz do anjo dizendo: Agar, Agar, o que se passa? Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Do alto o Senhor ouviu o clamor do rapaz. Rapaz era filho, é filho de Abraão, não é? E então o rapaz clamou, chorou, e o Senhor ouviu, pois já havia tido a promessa de que também faria dele uma grande nação. Então o anjo disse com autoridade: levante-se, Agar, pegue a mão do rapaz e caminhe, o Senhor é contigo. Agar, ouvindo aquela voz, não duvidou, encheu o seu coração de fé, de esperança, de certeza, habitou dentro dela a paz, ela levantou. E esse mover de se levantar, os olhos de Agar se abrem e ela vê um poço muito próximo dela, do qual ela fez com que ela e o rapaz bebesse a água, enchesse os odres e continuasse a viagem até chegar aonde Deus teria para eles, se tornar também uma grande nação. Então, nós vemos tudo isso em Gênesis 21, no versículo 27, que diz assim: ouviu Deus a voz do menino, bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? Não temas, não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do rapaz daí onde está. Não tenha medo, foi a primeira coisa que o anjo disse para Agar quando esta, destruída, perdida, sem saída, dizendo: não quero ver meu filho morrer. Então ele disse: não tenha medo. Imagina você que também tem um filho, uma filha na droga, na prostituição, né? Nas amizades erradas, não é? E está te deixando você totalmente
destruído, destruída, vá para Jesus. E Jesus vai tirar esse medo de você perder esse filho, até mesmo ele morrer no mau caminho, e vai te dar esperança e estratégia de os resgatar. Então nós vemos que quando o medo sai, os olhos se abrem, como se abriram os olhos de Agar, e ela viu o poço. A solução para o seu problema está em você. Quando você abre mão do medo e recebe a paz através de Jesus, os seus olhos se abrem e soluções para os seus problemas será vista, será apresentada para você. A mão poderosa de Deus é a única mão que pode tirar o medo que Satanás colocou em cada um de nós por conta do pecado original de Adão e Eva. Mas Jesus, o segundo Adão, veio e se entregou por nós e levou cativo o cativeiro e nos deu a paz que transcende toda e qualquer, aleluia, circunstância. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Você, amado irmão, amada irmã, é uma criatura espiritual. Você é espiritual. Você não diga, eu não sou espiritual, eu não creio em Deus. Você crendo ou não crendo em Deus, Ele existe. Ele é o Criador do céu e da terra e de tudo quanto há. Ele é o teu Criador. Ele é a fonte da tua vida, da tua respiração. Sim, Ele é aquele que quer te conduzir pelos vales verdes e para as águas tranquilas. Mas se você está caminhando pelo vale da sombra da morte, por falta de emprego, por falta de paz, por falta de saúde, Deus pode passar contigo por este vale com paz e do outro lado você vencer. Amém? Então, amado, você é uma pessoa espiritual. E a pessoa espiritual, ela é completa. Ela tem que ser espiritual no seu corpo, não é? Na sua alma e no seu espírito, não é? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós somos um vaso de barro, não é? Um estraquinos. Vaso de barro, não é? Em hebraico, estraquinos. Mas que carrega a glória de Deus. Tudo bem? A tua mente, onde opera a tua alma, não é? Seus sentimentos, suas emoções, tem que ser renovado pela palavra. E uma vez renovado pela palavra, você encontra na palavra a paz que transcende todo entendimento. E o seu espírito é esse que realmente recebe a comunhão, não é? É a comunicação do Espírito de Deus e faz com que você seja mais que vencedor. Então, amados, você saiba que todos os dramas que você enfrenta na vida, né? Todos os dramas que você pensa que serão intransponíveis, não existe impossível para Deus. Não existe nada intransponível para Deus, tá? A solução está em você. Você largar os seus caminhos da dúvida, do medo, da insegurança, se voltar para Jesus, receber o Espírito Santo em você, a paz que transcende todo entendimento e ter os olhos abertos para novamente, aleluia, poder respirar e ter vida e vida de qualidade que transcende todo e qualquer entendimento. Amém? Então veja, não importa se você que está me ouvindo é uma pessoa culta, é uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa bem estabelecida economicamente, tendo uma família super bem estruturada, que é uma pessoa que pudesse ter
motivos para ter uma grande, maravilhosa vida e se sente vazio. Não importa se você é uma pessoa de uma família desestruturada, uma pessoa que não teve condições, não teve estrutura, não teve quem te orientasse, quem te dirigisse. Hoje você se encontra talvez na droga, na prostituição. Hoje você se encontra sem estrutura, não importa. Seja o primeiro caso, o segundo caso, toda alma necessita de Cristo. Porque toda alma, a despeito da sua roupagem, não é? Da sua condição, ela tem um vazio do tamanho de Deus dentro de si. E quando a pessoa se volta para Deus, ela realmente se sente segura. Ela verdadeiramente se sente liberta. Ela verdadeiramente se sente no porto no qual Deus está conduzindo para a sua vitória. Então, amados, você está vivo e não está vivo sem motivo. Deus tem um plano lindo para a sua vida. Talvez até você ainda não descobriu qual é esse plano. Você precisa entregar a tua vida a Jesus. Você precisa dizer: Senhor, tira de mim o medo e coloque em mim a paz do meu coração. Escreve meu nome no livro da vida e faz de mim um cidadão do céu. Amém? Vamos orar? Chodrebiash, Bigabasturia, Andele, Fatremahalebicondoragosselebiaste. Deus de mistério. Pai, nós herdamos, Senhor, o medo, a insegurança devido à semente corrompida de Adão, mas nós te damos graças, porque através de Jesus recebemos, Senhor, Senhor, novamente a condição de estar ligado contigo, meu Deus. E uma das primeiras coisas que o Senhor nos dá é a paz. Não dizemos, Senhor, que o Senhor não pode dar todas as outras coisas, como emprego, como prosperidade, como saúde, como paz na família. Tudo isso o Senhor pode dar, mas em primeiro lugar o Senhor dá a paz e nós te louvamos por esta paz e nós te agradecemos por esta paz. Por isso oro, Senhor, que todos que estejam me ouvindo, não sei pelo que passa, não sei os medos que têm, mas que eles vindo a Ti, Senhor, te confessando como o único e verdadeiro Salvador, venha receber de Ti a paz que transcende todo o entendimento, e depois tudo será colocado no seu devido lugar, devido ao seu poder e à sua graça. Abençoa a todos os que me ouvem, com a gloriosa paz do Senhor Jesus, pedindo, Senhor, ser com cada um deles. Abençoa o seu levantar, o seu dia, a sua noite, abençoa os seus pensamentos, abençoa, Senhor, o seu entendimento e que eles possam receber de Ti a paz que transcende todo entendimento. Amém? Amados, ficamos por aqui, desejando a vocês paz, desejando a vocês tranquilidade e que Deus possa realizar os desejos do seu coração, consoante a vontade dEle, consoante tudo que está determinado em sua palavra. Amém? Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus, tendo uma semana grandiosa para a glória de Deus. Amém? Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Amém.